seja bem-vindo à nossa palestra de hoje. Eu tenho certeza que o conteúdo que a gente está trazendo agora vai ser de grande valia para a sua vida, vai te ajudar a alcançar a autonomia, que é o objetivo desse congresso, para que você tenha protagonismo na sua vida. Bom, eu quero deixar alguns recadinhos importantes aqui antes da gente começar a nossa aula de hoje. Primeiro, os certificados. A gente tem recebido vários e-mails perguntando sobre certificados. Sim, a gente vai ter emissão de certificado ao final do congresso. São dois tipos de certificado. Certificado por cada palestra ou um certificado completo do congresso inteiro. Mas, pessoal, vocês vão assistir as palestras de maneira totalmente gratuita e online, mas quem quiser emitir o certificado esse ano é terceirizado, então quem quiser adquirir o certificado vai pagar uma pequena taxa e vai fazer a sua emissão, já vai imprimir automaticamente em PDF ou jogar no seu computador, vai fazer um cadastro, já vai emitir o seu certificado. Basta clicar no link que a gente vai deixar embaixo de cada vídeo. Então, no final dessa palestra, abaixo do vídeo, vocês vão encontrar o link para emissão do certificado, ok? Bom, o segundo recadinho é que como a gente está fazendo a apresentação das nossas palestras, entrevistas e minicursos aqui pelo YouTube, vocês podem curtir, vocês podem compartilhar e vocês podem deixar um comentário aqui embaixo. Nas palestras e entrevistas, que a gente não vai ter o palestrante ao final conversando com vocês, vocês podem deixar um comentário aqui embaixo do vídeo que a gente encaminha para o palestrante, ou ele entra aqui, posta e conversa com vocês, e isso não de maneira síncrona, não vai ser logo após a palestra ou a entrevista. Nos casos das oficinas, dos minicursos, a gente vai ter o professor ao final conversando com vocês. Então vocês vão poder colocar os comentários lá diretamente, conversar com ele, tirar todas as suas dúvidas. Então, curte o vídeo, compartilha, deixa seu comentário e, obviamente, se você precisar, emita seu certificado. Boa palestra para todos. Tchau, tchau. Olá a todos. Eu quero primeiramente agradecer, em nome de toda a equipe da Secretaria Estadual do Emprego e Relações do Trabalho, agradecer a Dolores Afonso, que é a idealizadora deste congresso e também responsável pelo convite. Dizer que para nós é extremamente importante participar de ações como essa. Eu tenho certeza que esta edição será de grande importância para que as empresas, as pessoas com deficiência, enfim, a todos que têm interesse pelo tema relacionado à inclusão da pessoa com deficiência, possa adquirir um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de informação e assim ser multiplicador das boas práticas no que diz respeito à igualdade de oportunidades e valorização da diversidade humana. Eu trabalho com intermediação de mão de obra desde 2003, mas nesta área de emprego voltada ao cidadão com deficiência, a minha experiência ela é um pouco mais recente, é desde 2008. Confesso que todos os dias a gente aprende bastante nessa área, então é uma área que motiva, que cativa, e depois que você entra é impressionante, você não consegue mais sair. Sou formada em Administração de Recursos Humanos e curso pós-graduação em Gestão Pública. Também sou conselheira estadual para assuntos da pessoa com deficiência e vou falar para vocês um pouquinho a respeito da lei de cotas, abordar um pouco dos mitos e também falar das verdades que existe nessa relação entre empresas e pessoas com deficiência, não só em relação a cumprir o que determina a legislação, ou seja, a lei de cotas, mas fazer com que a gente possa refletir um pouquinho e entender que antes da deficiência existe uma pessoa, existe um ser humano que tem direitos e que tem deveres, né? Portanto, a lei de cotas só garante a vaga, mas a manutenção do emprego depende de cada um. Então, inclusão é uma via de mão dupla e cada um tem que fazer a sua parte. Espero que vocês gostem, espero que as informações contribuam de alguma maneira e desde já eu agradeço a participação e também espero que todos aqueles que tiverem a oportunidade de assistir às palestras que serão disponibilizadas por meio deste congresso, que todos possam também ser multiplicadores, né, de todas essas ações, de todas essas informações e que a gente possa juntos construir cada vez mais um país com igualdade de oportunidades para todo e qualquer indivíduo, independente da característica, independente se tem deficiência ou não. Olá a todos. Antes de começar a falar sobre o programa de apoio à pessoa com deficiência, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de falar sobre a empregabilidade da pessoa com deficiência. Eu sei que este assunto ainda é bastante polêmico.
Algumas pessoas concordam, outras não, com a lei de cotas, mas é graças à lei de cotas que diversas ações começaram a surgir, diversas discussões começaram a acontecer graças a esse processo de inclusão. E a prova disso é a criação do Programa de Apoio à Pessoa com Deficiência. Este programa, na verdade, ele é uma ação dentro do Sistema Público de Emprego, do SINE, e que foi criado em 1995 pelo governo do estado de São Paulo. É um programa estadual, ele atende os 645 municípios do estado, e o foco principal do PADEF é o cumprimento da lei de cotas, é fazer com que todas as pessoas, empresas, pessoas com deficiência, família, sociedade em geral, comece a entender que antes de falar de pessoas com deficiência, a gente precisa entender um pouco mais sobre diversidade humana, porque antes da deficiência existe uma pessoa com sonhos, com objetivos, com dificuldades, mas também com habilidades, também com competências. Então, como eu havia dito, a lei, ela ainda acaba sendo um mal necessário. E a gente fala lei de cotas, mas na verdade é apenas o artigo 93 da Lei 8.213 que diz que as empresas com mais de 100 funcionários são obrigadas a ter pessoas com deficiência no seu quadro de colaborador, pessoas com deficiência ou reabilitados do INSS. O percentual também já é bastante conhecido, que é de 2 a 5%. Isso quer dizer que quanto maior for o número de funcionários que eu tenho na minha empresa, maior será o número de pessoas com deficiência ou reabilitados que eu preciso contratar. Vale ressaltar que o cálculo é feito sempre com base na soma de todos os funcionários, somando-se matriz e filial, independente de quantas unidades existem da empresa. Esta lei é bastante antiga, como todos sabem, é uma lei que trata de benefícios previdenciários e muitas vezes as pessoas dizem, olha, agora por conta da lei de cotas o Ministério está me cobrando, mas na verdade não é de agora, é uma lei bastante antiga que acabou de completar agora no último dia 24 de julho de 2015, 24 anos. E embora seja bastante antiga, esta lei ela só teve 2 alterações a nível Brasil, uma em 99, através do Decreto 3298, e a última em 2004, através do Decreto 5296, que traz uma nova redação sobre a caracterização das deficiências. Então, o Decreto 5296, ele diz quem são as pessoas com deficiência física, auditiva, visual, intelectual ou múltipla. No que diz respeito às pessoas com deficiência física, existe sim uma infinidade de situações que pode caracterizar uma deficiência física. No que diz respeito à deficiência auditiva, o decreto ele já é muito mais claro, porque ele já coloca nitidamente que só entra para a cota pessoas com comprometimento auditivo bilateral, ou seja, dos 2 lados, e acima de 41 decibéis. Em relação à deficiência visual, tem que ter baixa visão ou ser uma pessoa cega para ser considerada pessoa com deficiência para fins de cota. No estado de São Paulo e em diversos outros estados do nosso país, existem leis estaduais que entendem que pessoas com visão monocular, ou seja, aquela que só enxerga de um olho e que perdeu 100% do outro, que estas pessoas também são consideradas pessoas com deficiência visual. Na minha opinião, claro que eu entendo que as pessoas com deficiência com visão monocular também têm dificuldade de conseguir um emprego. Não porque elas não tenham capacidade, mas porque o nosso país, o mercado de trabalho, ele é preconceituoso. As pessoas não conseguem emprego não apenas porque têm visão monocular, mas muitas vezes porque são obesas, porque têm mais de 45 anos, ou porque são jovens e não têm experiência nenhuma, ou porque são mulheres, ou porque têm uma orientação sexual diferente daquela que o selecionador acha que tem que ser, enfim, existe uma série de razões que permitem que alguém seja reprovado no processo seletivo. Mas quando eu digo que uma pessoa com visão monocular tem o mesmo direito
na lei de cotas que uma pessoa cega, que uma pessoa com baixa visão, automaticamente eu acabo excluindo as pessoas com deficiência visual total, né, o cego, e as pessoas com baixa visão. Por quê? Digo isso por experiência própria. Nós trabalhamos com um sistema público de emprego e todos os dias recebemos várias solicitações das empresas em relação a profissionais com deficiência. Antes do Estado de São Paulo aprovar uma lei entendendo também que visão monocular seria considerado deficiência para fins de cotas, boa parte das vagas que nós recebíamos vinha sempre com uma observação de que não podia ser pessoas com deficiência visual, não podia ser cego, não podia ser pessoa com baixa visão. Hoje, a situação é bem diferente. Nós recebemos, por mais que a orientação seja para que as empresas não busquem pessoas baseadas na deficiência, e sim nas habilidades e nas competências, nós ainda continuamos recebendo vagas com as seguintes informações. Não pode ou pode ser pessoa com deficiência visual, desde que seja com visão monocular. E aí eu pergunto, se a lei foi criada para auxiliar as pessoas que têm mais dificuldade de acessar o emprego que tinham e que ainda continuam tendo, quando eu digo que a pessoa com visão monocular tem o mesmo direito, como que fica a pessoa cega? Como que fica a pessoa com baixa visão nesse processo todo? Quando a gente olha o número de pessoas com deficiência incluídas no mercado de trabalho, em primeiro lugar aparecem as pessoas com deficiência física, mas nem sempre é o cadeirante, por exemplo. Em segundo lugar estão as pessoas com deficiência auditiva, quase nunca é o surdo. Em terceiro lugar estão os reabilitados. Em quarto estão as pessoas com deficiência visual. Em quinto lugar, a pessoa com deficiência intelectual, que quase nem aparece nas estatísticas, porque as pessoas ainda confundem deficiência com doença mental, e são coisas completamente diferentes. O decreto 5296, ele traz uma série de informações sobre deficiência intelectual, e uma das informações que mostra a diferença de deficiência para doença é o fato de que a deficiência intelectual a gente consegue diagnosticar até os 18 anos. Já a doença mental, em qualquer momento na vida de qualquer pessoa. A pessoa com deficiência múltipla, ou seja, aquela que tem duas ou mais deficiências, ela também entra na cota, mas ela praticamente não aparece nas estatísticas. Além das pessoas com deficiência, o reabilitado também é uma pessoa que pode ser incluída no mercado de trabalho com foco no cumprimento da lei de cotas. E não apenas o profissional reabilitado que sofreu um acidente de trabalho, mas pode ser aquele trabalhador que se afastou por alguma doença. O importante é que no final do processo de reabilitação profissional, ele tenha um certificado de reabilitação fornecido pelo INSS. Então, quando o programa de apoio à pessoa com deficiência foi criado, ele foi criado com o objetivo de proporcionar ao cidadão com deficiência e com qualquer tipo de deficiência a obtenção e a manutenção do emprego. Ou seja, o foco não é fazer com que a empresa simplesmente cumpra o que determina a lei de cotas, mas é fazer com que ela entenda que antes da deficiência existe um cidadão, existe uma pessoa que tem direitos e que tem deveres. E para isso é importante que, desde o início, essa relação fique muito clara, tanto para quem contrata quanto para quem emprega. Então, a pessoa com deficiência também tem um papel importante nesse processo, né? Inclusão é uma via de mão dupla. Cada um tem que fazer a sua parte. E o programa de apoio à pessoa com deficiência, ele faz diariamente, durante os atendimentos, essa ponte. Orienta empresas, orienta pessoas com deficiência, sempre mostrando o que é direito e o que é dever, e qual é o papel de cada um nesse processo, para que as coisas aconteçam de forma produtiva
cada um tem que fazer a sua parte, né? Porque a lei de cotas, ela não dá estabilidade para ninguém. Então, as pessoas com deficiência também precisam fazer a sua parte. Então, este é o principal objetivo da existência do programa de apoio à pessoa com deficiência. Como trata-se de uma ação dentro do sistema público de emprego, como eu já havia dito, no estado de São Paulo, essas unidades do Cine são bastante conhecidas como postos de atendimento ao trabalhador, que é o PAT ou Poupatempo. Então, geralmente, em diversas unidades do Poupatempo, tem a Secretaria Estadual do Emprego. Então, é nessas unidades onde os trabalhadores com deficiência podem ir para se inscrever e participar das vagas de emprego disponíveis no estado. E é nesses espaços onde as empresas também podem comparecer para oferecer, disponibilizar as suas vagas. Nos municípios onde não tem uma unidade do Cine, tanto a empresa quanto o cidadão com deficiência pode acessar o sistema direto pelo site. Então, basta acessar maisemprego.mte.gov.br. Se for empresa, disponibiliza a vaga. Se for pessoa com deficiência, disponibiliza o seu currículo. É um sistema gratuito, não tem custo nenhum, nem para a empresa, nem para a pessoa com deficiência. Nós atendemos, o Sistema Público de Emprego, ele atende qualquer trabalhador com 14 anos de idade ou mais. E no caso do Programa de Apoio à Pessoa com Deficiência, especificamente, o nosso público não é muito diferente. Então, são pessoas com deficiência, qualquer tipo de deficiência, independente, e aí, neste caso, pouco importa se a deficiência que a pessoa tem se enquadra ou não nos critérios lá do Decreto 5296. O foco não é simplesmente, como eu já havia dito, não é simplesmente cumprir a cota, mas sim garantir o acesso ao trabalho a todo e qualquer indivíduo. E os reabilitados do INSS também fazem parte desse público-alvo, porque a lei ela já estabelece que a empresa pode contratar pessoa com deficiência ou reabilitado. E atendemos também empresas de qualquer segmento, não importa se ela tem mais ou menos de 100 funcionários. O importante é ela ter uma oportunidade de emprego disponível e oferecer essa oportunidade para todo e qualquer trabalhador, independente aí de qualquer característica. Quando o cidadão com deficiência chega nessas unidades de atendimento, ele vai ter o mesmo serviço que qualquer outro trabalhador tem. Então, em primeiro lugar, vai ser feita uma inscrição para que ele possa participar dos processos seletivos, ou se ele tiver interesse também, ele pode ser encaminhado para um curso de qualificação profissional. Assim como qualquer outro trabalhador, ele vai receber informações sobre o mercado de trabalho e, especificamente para o trabalhador com deficiência, nós orientamos a respeito do laudo. Então, qual é a informação adequada, que tipo de informação será suficiente para que ele consiga essa oportunidade de emprego. Orientação também sobre o benefício de prestação continuada, que esse ainda é um grande desafio, tanto para nós que atendemos pessoas com deficiência e empresas, quanto para as próprias empresas e para as famílias das pessoas com deficiência também. Falamos sobre a aposentadoria especial, então toda dúvida que o cidadão tem a respeito desse processo de aposentadoria por tempo de serviço, nós também explicamos durante os atendimentos. Se ele acabou de perder o emprego, ele também vai poder dar entrada no seguro-desemprego, ou se não tem, ou se perdeu, ou se precisa de uma segunda via da carteira de trabalho, é nessas unidades que ele também vai poder tirar, vai poder ter o seu documento emitido. Além disso, ele pode ser encaminhado ou participar de outros programas, quer sejam oferecidos pelo governo do estado, quer sejam oferecidos por entidades, por empresas parceiras, enfim, isso depende do perfil de cada trabalhador. No que diz respeito ao laudo, que pode ser um laudo médico ou um laudo técnico, a gente sempre orienta com base na instrução normativa número 98, que é uma instrução do Ministério do Trabalho e Emprego sobre o processo de fiscalização. E é um manual
manual, na verdade, para o auditor fiscal. E nesta instrução normativa existe uma orientação sobre o laudo. Então, o que é importante ter neste documento? Muitas vezes, quando nós atendemos pessoas com deficiência, ao atendê-las, ao conversar com essas pessoas, a gente descobre que ela tem uma deficiência e que muito provavelmente a deficiência que ela tem se enquadra nos critérios da lei de cotas, porém essa pessoa nem sabe. E muitas vezes, quando ela chega na empresa, as pessoas, o médico às vezes da empresa também não sabe como descrever aquela situação de uma maneira que o auditor entenda que trata-se realmente de uma pessoa com deficiência. Claro que existe também aí o papel do auditor. Muitos nem orientam, simplesmente pega a documentação e diz, olha, não entra na cota e ponto. Outros já orienta, já explica que não está adequado, enfim. Mas o que é importante a gente saber é que o documento ele pode ser emitido por outro profissional da saúde, desde que seja um profissional com conhecimento específico naquela determinada área. E este documento ele pode ou não ter a CID, que é a Classificação Internacional de Doenças. O mais importante no laudo é que ele traga informações sobre o diagnóstico, cite o tipo de deficiência e também a sequela existente, quer seja por conta da doença ou da deficiência. Em algumas situações é necessário anexar atestados, como por exemplo, quem tem deficiência auditiva, além de ter um laudo descrevendo a perda auditiva bilateral, é importante que seja anexado a este laudo a audiometria para comprovar se esse comprometimento é de 41 decibéis ou mais, lá nas frequências 500, 1000, 2000 e 3000, conforme estabelece o Decreto 5296. Uma outra informação sobre o laudo é que ele precisa ser resumido, ele não precisa ser uma coisa muito extensa, mas ele tem que trazer informações claras. Nós atendemos com muita frequência ultimamente pessoas que tiveram câncer de mama. E pessoas que, na maioria das vezes, não em 100% dos casos, claro, mas boa parte daqueles que chegaram até nós, são pessoas que ficam com um comprometimento bastante significativo do lado onde é retirado a mama. Então, o braço, às vezes, fica mais inchado do que o outro, não se tem a mesma força, não se consegue mais fazer aquele movimento de 360 graus. Então, se existe esse comprometimento, é importante que no laudo não seja colocado apenas, declaro para os devidos fins que fulano de tal tem ou teve câncer de mama. É importante destacar qual é o comprometimento existente em função daquela patologia, em função daquele diagnóstico inicial. Então, são essas informações que ajudam, de fato, tanto a empresa quanto o cidadão com deficiência. E, claro, também a fiscalização, porque quando você chega para prestar conta e tem um documento que diz claramente qual é a situação, fica muito mais fácil, porque o auditor ele não está vendo, ele não tem ali na sua frente o trabalhador com deficiência, ele tem apenas um documento. Então, esse documento precisa ser o mais claro possível. No que diz respeito ao reabilitado, ele não vai precisar apresentar um laudo, mas muitas empresas, eu já vi várias empresas que entram em contato com o candidato reabilitado e pede para que eles compareçam com o laudo. Se ele tem o certificado de reabilitação profissional, ele não precisa apresentar laudo médico nenhum, nem laudo técnico. O certificado de reabilitação já é o suficiente. Este certificado ele não tem data de validade e ele é válido em todo o território nacional. E uma outra observação é que nem todos os reabilitados têm uma deficiência, por isso que não há necessidade de pedir o laudo. Óbvio que existem pessoas reabilitadas que o comprometimento adquirido também caracteriza uma deficiência. Neste caso, se ele tem um laudo, serve para que ele seja contratado dentro dos critérios da lei de cotas, e se ele não tem o laudo, o certificado de reabilitação também já serve. Em relação ao benefício de prestação continuada,
Tem questões nessa lei de 2011 que tem me preocupado bastante aqui no estado de São Paulo, porque em algumas regiões do estado, nem as unidades, as agências da Previdência que deveriam orientar, explicar, muitos às vezes nem conhecem qual é esse procedimento de suspensão do benefício. Então, o que nós orientamos as empresas e também, e nesse caso, muito particularmente as pessoas com deficiência e as famílias? Que o benefício ele não é mais cancelado como era lá no passado, ele é apenas suspenso. Então, se eu sou uma pessoa com deficiência que recebo o benefício de prestação continuada, o BPC, que alguns chamam de LOAS, mas LOAS é a Lei Orgânica da Assistência Social. O benefício mesmo chama-se BPC. Então, se eu tenho esse benefício, eu posso ir tranquilamente para o mercado de trabalho. Comecei a trabalhar, vou até a Previdência e peço para suspender o benefício. Perdi o emprego, por qualquer que seja a razão, volto até a Previdência, apresento os documentos que comprovam que eu não estou mais trabalhando, que eu não tenho mais uma renda fixa e automaticamente meu benefício, meu BPC vai ser ativado novamente. Dependendo do período que eu fiquei empregado, eu não vou precisar fazer uma nova avaliação, comprovar a renda e tudo mais. Mas se eu fiquei mais de 3 anos, por exemplo, empregado e só depois disso eu fui demitido, aí sim é provável que eu passe por uma nova revisão. Por quê? Estando empregado ou não, já existe na lei que concede o benefício essa previsão de avaliação a cada 2 anos. Então, isso independe se a pessoa está trabalhando ou não. Mas uma outra mudança que também ocorreu em 2011 é em relação às pessoas com deficiência contratadas via programas de aprendizagem. Então, se a empresa tem aprendizes com deficiência e esses aprendizes recebem o BPC, por um período de até 2 anos, eles vão continuar recebendo o benefício mais o salário da empresa como aprendiz. Lembrando que é por um período de até 2 anos no máximo. E uma outra observação é que não há limite máximo de idade para aprendizes com deficiência. Então, a empresa pode ter um aprendiz com deficiência, mesmo que ele tenha 40, 50, 60, 70 anos. Isso não há problema, porque a lei não restringe, não tem aí o limite máximo de idade. Como eu havia dito lá no início, quando eu falei dos tipos de deficiência, no estado de São Paulo, a lei estadual que entende que visão monocular também é deficiência para fins de cotas é a Lei 14.481. Esta lei também é de 2011. Sobre a aposentadoria especial para pessoas com deficiência, houve uma redução em 2013 com a Lei Complementar 142, regulamentada em dezembro de 2013, através do Decreto 8145. Então, esta lei, ela reduz em até 10 anos o tempo de contribuição para a aposentadoria por tempo de serviço, tanto para homem quanto para mulher. Então, funciona da seguinte maneira: se eu tenho uma deficiência, essa deficiência foi avaliada como grave, eu vou ter uma redução de 10 anos no tempo de contribuição. Então, no caso do homem, ao invés de se aposentar com 35 anos de contribuição, ele se aposenta com 25. E a mulher, ao invés de se aposentar com 30 anos de contribuição, ela se aposenta com 20 anos. Quando a deficiência é considerada moderada, a redução foi de 6 anos, tanto para homens quanto para mulher. No que diz respeito à pessoa com deficiência considerada leve, o tempo de redução é de 2 anos, também para homem e 2 anos também para mulher. No que diz respeito à aposentadoria por idade, houve uma redução de 5 anos, e aí isso é independente do grau da deficiência. Independente se a deficiência é grave, é moderada ou é leve, a redução é de 5 anos. Mas é importante destacar também que para que a pessoa consiga se aposentar por idade,
tendo deficiência ou não, é necessário ter no mínimo 15 anos de contribuição, né? Ter contribuído com a Previdência por pelo menos 15 anos. Para as empresas que nos procuram diariamente, existem vários serviços e os principais em relação à orientação para o cumprimento da lei de cotas. Então, explicar como que funciona a lei, o que a empresa pode, o que ela não pode fazer, o que é certo, o que é errado nesse processo todo. Também oferecemos palestras de sensibilização, palestras de conscientização, para que todos na empresa, a área de recursos humanos, a área jurídica, segurança, medicina do trabalho, gestores e demais colaboradores, comecem a mudar o olhar e entender que antes da deficiência existe uma pessoa com caráter, cultura e personalidade completamente diferente um do outro. Por que isso? Ainda é muito comum as pessoas associarem determinadas atividades a pessoas com determinados tipos de deficiência. Ou ainda por parte do gestor, muitas vezes, aquela ideia de que o profissional com deficiência que vai fazer parte da equipe dele vai produzir menos ou vai produzir mais, enfim. São mitos que ainda existem nessa relação entre funcionário e gestor, né, colaborador, entre todos, né, na verdade. Nós também disponibilizamos salas para que as empresas realizem seus processos seletivos. Isso é comum no sistema público de emprego, então, em qualquer estado, basta procurar uma unidade do Cine, que, se não todas, mas a grande maioria vai ter espaços para que a empresa realize seus processos seletivos, independente se é para a contratação de pessoa com deficiência ou não. É feito também a pré-seleção e encaminhamento desses candidatos e, além disso, o Estado de São Paulo também divulga em diversos veículos de comunicação, de forma gratuita, todas as vagas que as empresas disponibilizam por meio do Programa de Apoio à Pessoa com Deficiência, através do PAT ou Poupa Tempo. Então, para que a empresa comece esse processo de uma forma mais assertiva, ela primeiro precisa entender as mudanças que tem, né, e que estão acontecendo em nesse cenário todo. Então, a primeira orientação a primeira reflexão, na verdade, que a gente pede para a empresa fazer é sobre o conceito atual do que é ser uma pessoa com deficiência. Lá no passado, por exemplo, no início da Idade Média, quando as pessoas que nasciam com uma deficiência eram vistas como castigo de Deus, era como se a família tivesse feito alguma coisa de errado no passado, e aí por conta disso estava sendo castigada tendo um filho, uma filha com deficiência. Então, naquela época, se atribuía muito o fato da pessoa não conseguir ou ter dificuldade para fazer algo, se atribuía sempre à deficiência que aquela pessoa tinha. E as pessoas não pensavam no meio onde aquela pessoa estava inserida, que podia proporcionar ou não, né, dar facilidade ou não para que aquela pessoa tivesse mais facilidade para executar as atividades, até atividades simples do dia a dia mesmo. Nesse momento, não falando ainda de trabalho, né, de emprego. Então, a gente precisa entender que a Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência traz uma nova redação, um novo conceito sobre o que é pessoa com deficiência. Isso é deficiência física, intelectual ou sensorial. Esse conceito também, ele traz questões relacionadas à doença mental. Então, é comum já ter pessoas com transtornos psíquicos, por exemplo, sendo incluídas no mercado de trabalho pela lei de cotas. Claro que cada caso é um caso, precisa ser bem analisado, o laudo precisa estar muito bem detalhado para que o auditor entenda que trata-se ou não de uma pessoa que tem direito àquela vaga pela lei de cotas. Mas o foco, na verdade, desse conceito atual é a gente perceber que o meio onde a pessoa está inserida, ele pode contribuir de forma positiva ou de forma negativa para esse processo de inclusão. Então, por mais que a pessoa tenha uma deficiência e
para os demais essa deficiência seja considerada grave, severa, essa pessoa vai ter mais ou menos facilidade de acordo com o meio que ela está inserida. Então, um exemplo, se eu contrato uma pessoa com deficiência visual para uma área administrativa e não ofereço a esta pessoa um software leitor de tela, não adianta dizer que ela não desenvolve, que ela não consegue fazer, porque o problema não está na pessoa, não está na deficiência, e sim no meio, né, ali nas ferramentas, as tecnologias que não foram oferecidas de forma adequada. Isso tanto tratando-se de softwares, mas assim, isso vale para todas as outras situações também. Se o espaço físico não é acessível, não é adaptado, pessoas que precisam de um espaço amplo ou não podem subir uma escada e estão em um espaço onde só tem escadas, essas pessoas terão dificuldades, não porque elas não podem, mas porque o ambiente não permite que elas consigam ter o seu direito de ir e vir assegurado. Ainda sobre a Convenção da ONU, depois que se criou, que se aprovou a Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, uma série de outras questões vem sendo discutida, mas na prática a gente ainda vê situações que não condiz como por exemplo com a terminologia atual. Claro que a terminologia é importante, mas mais importante que ser politicamente correto é a nossa atitude ao respeito com o outro. Mas falando sobre inclusão, falando sobre oportunidades de emprego, a gente precisa saber que existe um termo mundialmente aceito e que esse termo é pessoa com deficiência, quer seja física, auditiva, visual, intelectual ou qualquer que seja a deficiência. Não é pessoa portadora de deficiência, porque nós não portamos a deficiência, nós temos a deficiência. Eu não consigo, por exemplo, deixar a minha deficiência em casa. Quando eu saio, ela vai comigo. Então, ninguém porta, né, deficiência. A gente porta um óculos, um celular, uma carteira, uma bolsa. A deficiência, a pessoa não porta, ela tem. O outro termo, que é pessoas com necessidades especiais ou portador de necessidades especiais, o termo portador, óbvio, está errado, e ter uma necessidade especial não é uma característica apenas de quem tem deficiência. Qualquer pessoa pode ter uma necessidade especial. O idoso tem, a gestante tem, a pessoa que está com criança de colo também tem. Então, não é uma exclusividade só para da pessoa com deficiência. Também não devo dizer surdo-mudo, porque o surdo ele não é mudo. O surdo ele não fala porque ele nunca ouviu. Mas se for diagnosticado comprometimento auditivo cedo, se essa pessoa passar por um acompanhamento com fonoaudiólogo, psicólogo e tudo mais, ele vai desenvolver a fala. Então eu não posso dizer que um surdo é mudo. O surdo é surdo. Também não devemos jamais utilizar termos que hoje são considerados pejorativos, como aleijado, inválido, excepcional, retardado, mongoloide, incapaz e tantos outros. Então devemos sempre lembrar que o termo mundialmente aceito é pessoa com deficiência. No ambiente de trabalho, preciso me preocupar com essa terminologia? Não necessariamente, porque antes da deficiência existe uma pessoa que tem um nome. Então, se eu trato com respeito, se eu chamo pelo nome, não preciso me preocupar com essa terminologia. A terminologia é importante na hora de anunciar uma vaga, na hora de escrever algum artigo, alguma matéria. É importante usar a terminologia adequada. No dia a dia, no ambiente de trabalho, chame a pessoa pelo nome, que com certeza você vai evitar qualquer constrangimento e não vai correr o risco de usar um termo que não deveria ser utilizado. Ainda sobre orientação para o cumprimento da lei de cotas, a gente sempre pede para que as empresas façam um mapeamento, uma descrição de cargos. Mas essa descrição de cargos não é, para dizer
qual é a pessoa com qual tipo de deficiência que pode nessa área e que não pode naquela. Infelizmente, muitas empresas ainda fazem isso de forma equivocada. A gente pede o mapeamento de cargos, né, para saber o que faz cada função, e muitas vezes esse mapeamento é feito dizendo o seguinte: olha, nessa função pode uma pessoa com esse tipo de deficiência, mas naquela não pode. E isso não é mapear cargo, na minha opinião, isso é mapear deficiência. E eu não gostaria pelo menos que as empresas contratassem baseada no tipo de deficiência. Eu lembro de uma situação bem interessante. Eu recebi, não faz muito tempo isso, um e-mail de uma empresa onde ela relacionou todos os cargos e ao lado ela colocou os tipos de deficiência, né? Então física, auditiva, visual, intelectual, múltipla, e ela pediu para que eu olhasse a descrição de cada cargo e fosse marcando um xizinho em relação à deficiência que eu acreditava que podia ou não se enquadrar naquele cargo, naquela função. E aí eu devolvi a planilha com um xizinho em todos os quadradinhos. E ela me ligou de volta falando: olha, eu acho que houve algum engano, porque eu queria que você me dissesse quais as pessoas com quais tipos de deficiência eu posso contratar para esta ou para aquela área. E eu respondi: olha, eu entendi perfeitamente, mas é que na minha opinião pode qualquer pessoa com qualquer tipo de deficiência. O que a gente precisa saber na hora de entrevistar é se aquela pessoa que eu estou entrevistando tem o conhecimento, tem as habilidades necessárias para aquele cargo, mas isso independe do tipo de deficiência que ela tem. Então, a gente precisa pensar nisso. É óbvio que eu preciso analisar a acessibilidade da minha empresa, como que é o meu ambiente, como que é a minha estrutura, né? O que eu posso fazer a curto, médio e longo prazo. Como que os funcionários enxergam esse profissional com deficiência? Como que eles vão receber? Então, a gente precisa conversar com todo mundo, né? Fazer esse bate-papo, palestras, e aí pode dar o nome que quiser, mas o importante é trazer o tema para que isso faça parte da cultura da empresa e não de um determinado setor. E o restante, recrutamento, seleção, avaliação, saúde ocupacional, treinamento, qualificação, política de retenção, é igual para todo mundo. Mas é importante que no recrutamento, né, a pessoa que vai entrevistar a pessoa com deficiência, ela foque, não é que precise ignorar a deficiência, não é para ignorar, porque a deficiência faz parte da pessoa. Mas eu não preciso olhar apenas a deficiência, eu preciso conhecer melhor esse profissional, né? E isso a gente faz com todos os outros. Então, por que não fazer também com a pessoa com deficiência? Então, na hora de anunciar uma vaga, muitas empresas têm dúvida também. E muitas vezes elas nos perguntam: eu posso divulgar a vaga dizendo que aquela oportunidade trata-se de uma vaga para pessoa com deficiência ou reabilitado? Pode, não tem problema nenhum. O que não pode é fazer, né, é restringir quanto ao tipo de deficiência. Então, jamais eu posso anunciar uma vaga dizendo que é ou que não pode ser para alguém com este ou com aquele tipo de deficiência. Eu posso anunciar a vaga dizendo que trata-se de uma oportunidade para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados do INSS. E ponto. Né? Na hora da entrevista é que eu vou analisar e saber qual é o perfil de cada um, e devo fazer essa escolha baseada no conhecimento, baseada no currículo, baseado na experiência, baseado nas competências e jamais no tipo de deficiência. Mas infelizmente na prática as empresas, pelo menos boa parte, não são todas, a gente tem que ressaltar isso, tem muita empresa fazendo coisas muito bacanas. Tem empresas que incluem de verdade, que dão igualdade de oportunidades, mas, infelizmente, ainda tem empresas que contratam e deixam em casa, pagam um curso que não tem fim nunca e nunca traz essa pessoa para dentro da empresa, ou até quando traz, mas deixa lá no cantinho, né, e ainda trata de forma diferente. Quando alguém pergunta sobre aquele funcionário, alguém responde: ele é da cota, não vai ser promovido porque é da cota. E tudo isso são coisas que a gente precisa repensar. Ele foi contratado e ele é um funcionário como outro qualquer. Tem direito e tem dever.
tem que apresentar, tem que ter produtividade também. Cada um do seu jeito, cada um no seu tempo, cada um com as suas adaptações. A empresa concede isso e a partir do momento que ela concedeu as ajudas técnicas necessárias, não tem por que aquele funcionário com deficiência também não cumprir com as suas responsabilidades. Se ele não cumpre, ele vai ser demitido, ele vai ser advertido como qualquer outro. Lembrando que a CLT é única, é igual para todo mundo. O salário tem que ser igual, o benefício tem que ser igual e ele tem que apresentar os resultados também. Senão vira assistencialismo, vira paternalismo. E a ideia da lei de cotas não é fazer com que a empresa seja uma casa de caridade. Como eu já havia dito, o foco durante a análise do currículo tem que ser no profissional e não na deficiência. Se a pessoa não tem experiência, e isso é muito comum porque nem todas as pessoas com deficiência tiveram a oportunidade de trabalhar, então se ela não tem experiência, mas ela tem o perfil que eu busco, por que não verificar a possibilidade de flexibilizar esse perfil? Na entrevista, durante o processo seletivo, esclareça suas dúvidas, as dúvidas do candidato. Se tem dúvidas sobre como ele vai executar esta ou aquela atividade, pergunte a ele, não pergunte ao acompanhante, nem fique supondo coisas, achando que ele não vai conseguir. Eu lembro de um processo seletivo para uma área de TI, e encaminhamos um candidato que não tinha os membros superiores. E o gestor, quando viu que um dos candidatos não tinha os 2 braços, ele praticamente surtou, dizendo que era impossível, como que uma pessoa que não tinha os membros superiores ia poder trabalhar em um setor fazendo toda a parte de configuração, instalação, manutenção e tudo mais. Era uma vaga na área de TI. E ele esqueceu de um detalhe: nem todo mundo faz as coisas do mesmo jeito. Então, antes de achar que a pessoa não pode, porque ela não tem um braço, ou porque ela não tem os 2 braços, ou porque ela não escuta, ou porque ela não enxerga, a gente precisa primeiro perguntar para essa pessoa. Porque no caso desse garoto, por exemplo, ele tinha uma habilidade incrível com os pés. Pode ser que outros não tenham a mesma habilidade que ele tinha com os pés e consiga fazer isso de uma outra maneira, mas a gente só vai conseguir saber perguntando e não imaginando. Então é importante que a gente comece a conhecer mais as pessoas com deficiência, e conhecendo melhor as pessoas com deficiência, a gente com certeza vai incluir e não simplesmente inserir, que tem uma diferença muito grande. Quando eu falo de inserir, eu estou colocando simplesmente para cumprir uma cota. Quando eu falo de incluir, eu estou dando igualdade de oportunidades. E aí, falando de inclusão, é comum a gente ouvir muito nos dias de hoje, e eu acredito que isso não seja uma queixa só do estado de São Paulo, mas sim do Brasil como um todo. Então, há muitos questionamentos no sentido de dizer que falta pessoas com deficiência para ocupar as vagas previstas pela lei de cotas. Há quem acredite que o problema é a falta de formação. Então, a formação das pessoas com deficiência não é compatível com as exigências do mercado de trabalho. Há também quem acredite que o problema é o BPC, o benefício de prestação continuada. Dizem que as pessoas com deficiência preferem o BPC do que uma vaga de emprego. Ou que o ambiente de trabalho tem muito risco, e se tem risco eu não posso ter uma pessoa com deficiência. E aí, é claro que tem algumas dessas questões aqui que ok, pode até acontecer, mas será que é uma exclusividade só de quem tem deficiência? Por exemplo, mão de obra qualificada. Nosso país tem mão de obra técnica qualificada? Não. Existem muitas áreas onde falta mão de obra técnica especializada, entre pessoas com ou sem deficiência. Então, a falta de formação é uma realidade, mas não é só da pessoa com deficiência, é da população em geral. Dizer que as pessoas preferem receber o benefício do que disputar uma vaga no mercado de trabalho, ok, isso pode acontecer. Mas quantas pessoas que não têm deficiência preferem ficar recebendo seguro-desemprego do que ir trabalhar? Então, aqui tem uma questão relacionada à cultura e não necessariamente à deficiência.
Se o ambiente de trabalho tem risco, ele tem risco para todo mundo. Então, o que a gente precisa pensar é como eliminar os riscos, como tornar esse ambiente de trabalho, né, melhor e melhor para todos, não somente para quem tem deficiência. Em relação à quantidade de pessoas para cumprimento da cota, então dizer que falta pessoas com deficiência não é verdade. Só que muitas vezes, de tanto ouvir as coisas, a gente acaba repetindo e acha que isso é real. Mas não falta pessoas com deficiência, tem mais pessoas com deficiência do que vagas pela lei de cotas. O que falta é saber onde estão e quem são essas pessoas? Porque, de acordo com o censo do IBGE de 2010, o nosso país tem 23,9% da população com algum tipo de deficiência, ou seja, mais de 45 milhões de pessoas. Claro que não são todas essas pessoas que se enquadram no critério da cota, porque, como eu coloquei no início, para a cota existe um critério diferente daquele utilizado pelo censo. Mas quando eu tiro desses mais de 45 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência, quando eu tiro as pessoas com menos de 16 anos de idade, as pessoas com mais de 65 anos, as pessoas que responderam que tem alguma dificuldade, quer seja motora ou sensorial, então muito provavelmente são pessoas que não se enquadram na lei de cotas. Mesmo assim, a gente ainda tem no nosso país, tranquilamente, 15 milhões de pessoas ou mais que se enquadraria nos critérios de cota. Aqui eu trouxe uma relação de o total de pessoas com deficiência em cada estado. Então, é um percentual bastante significativo, né? A média do país é de 23,9%, mas aí tem estados que tem um número até superior à média do país. De regiões, né? Então, o número de pessoas com deficiência por regiões do nosso país, nós temos na região norte 23,4% da população com algum tipo de deficiência. Na região nordeste, 26,63%. Na região sudeste, 23,03%. Na região sul, 22,5%. E na região centro-oeste, 22,51%. Outra coisa importante de se lembrar é que nem todas as pessoas nasceram com alguma deficiência. Muitas adquiriram a deficiência com o passar do tempo, quer seja por uma alteração física, biológica, surgidas ao longo dos anos, ou ainda decorrentes de doenças ou ocasionadas por acidentes. Acidentes de trânsito, acidente no local de trabalho, acidente doméstico e violência, né? Então, geralmente, acidentes de trânsito e violência são os dois maiores índices que faz com que as pessoas se tornem pessoas com deficiência ao longo da vida. Então, deficiência não escolhe raça, não escolhe gênero, não escolhe classe social. Pode acontecer na vida de qualquer pessoa. E para as empresas eu sempre gosto de colocar que antes da deficiência, como eu já disse várias vezes, existe uma pessoa, existe um cliente. Será que como empresa eu quero perder mais de 45 milhões de clientes? Então, será que se eu tiver uma propaganda que seja acessível para todo tipo de público, se eu tiver um produto que chegue a todo tipo de público, pensando nessa diversidade humana como um todo, não só nas pessoas com deficiência, mas pensando na diversidade como um todo, será que eu não tenho chances de crescer, de melhorar, de ganhar muito mais e fazer com que o meu negócio, o meu produto, o meu serviço cresça? Então, são coisas para a gente refletir, porque a pessoa com deficiência não é somente colaborador, ela é também cliente, e que cliente este que muitas vezes consome mais que todos os outros. Sempre as empresas, principalmente os gestores, têm dúvidas sobre a jornada de trabalho
e o processo de desligamento da pessoa com deficiência. Então, há quem acredite que as pessoas com deficiência todas têm que ter um horário de trabalho flexibilizado. E, na verdade, é possível sim, a lei até permite que exista essa flexibilidade, né, essa redução na carga horária, mas isso não é para qualquer pessoa com qualquer tipo de deficiência. Se de repente ela tem uma orientação médica, ela precisa de um tratamento médico por um determinado período durante dias da semana, a empresa pode contratá-lo com uma carga horária menor e, óbvio, vai ganhar correspondente à carga horária trabalhada. Mas isso são em casos específicos, não é uma regra para todas as pessoas. Em relação ao desligamento, isso pode acontecer, porque a CLT ela é igual para todo mundo. Então, as pessoas com deficiência, elas podem sim ser demitidas, desde que elas sejam, que a partir do momento que eu desligue uma pessoa com deficiência, eu preciso repor essa vaga. Então, se eu não tenho a minha cota completa e eu preciso desligar uma pessoa com deficiência, eu vou ter que substituir essa demissão, contratando uma outra pessoa que não necessariamente precisa ter o mesmo tipo de deficiência e também não precisa ser para o mesmo cargo. Tá, mas essa substituição ela tem que acontecer para que a empresa mantenha o mesmo número de pessoas que ela tinha antes. O que existe, na verdade, nesse processo são barreiras arquitetônicas, barreiras comunicacionais e barreiras atitudinais. Falar da barreira arquitetônica e da barreira comunicacional, isso é fácil da gente eliminar, se não eliminar, pelo menos diminuir de forma bem significativa. Porque para eliminar essas barreiras, a gente só precisa de um pouco de investimento. Então, onde tem degraus, eu posso colocar uma rampa, posso colocar um elevador, posso colocar uma porta mais larga, ter um software leitor de tela, um material em braille, piso tátil, audiodescrição, posso ter um intérprete de Libras. Tudo isso a gente consegue com um pouco de investimento. Mas de nada vai adiantar esse investimento se não mudar a barreira atitudinal, se não mudar a cultura do nosso país. Então, as pessoas elas precisam olhar o cidadão com deficiência e enxergar a pessoa. Eu preciso olhar para alguém que faz uso de uma cadeira de rodas e enxergar a pessoa e não a cadeira que ele utiliza. Porque se a gente olhar, focar somente na deficiência, a gente não enxerga as habilidades, não enxerga as competências. E, por sua vez, a pessoa com deficiência precisa também entender que ela é extremamente responsável por esse processo. Ela abre, mas ela também fecha portas. Então, quando ela é contratada e ela entende, ela sabe das suas limitações, mas sabe do seu potencial, ela com certeza vai fazer com que a empresa tenha mais facilidade de trazer outras pessoas com deficiência. Mas se ela for aquele profissional que só enxerga direito e esquece do dever, que acha que o outro tem que fazer tudo por ele, que se acha um coitadinho ou um super-herói, ele vai acabar dificultando, perdendo muitas vezes o emprego e também dificultando o acesso de milhares de outras pessoas que poderiam ter aproveitado melhor aquela oportunidade. Então, a gente precisa ter claro, ter consciência de que inclusão é de fato uma via de mão dupla. A barreira atitudinal, esse preconceito, essa discriminação que existe muitas vezes pela falta de informação, ela precisa ser eliminada. E só assim a gente vai conseguir de fato ter um processo de inclusão no mercado de trabalho muito mais assertivo e com mais qualidade. Eu trouxe para compartilhar com vocês também, e aqui já encerrando, alguns aplicativos que facilitam a comunicação entre surdos e ouvintes. É óbvio que esse aplicativo ele não substitui a presença de um intérprete de Libras, mas no dia a dia, para uma conversa, para um oi, para uma integração, para essa aproximação entre surdos e ouvintes, esses aplicativos têm ajudado bastante. O primeiro deles é o Prodef, que é um aplicativo que ele traduz voz e texto na língua brasileira de sinais. O outro
O outro que eu gosto bastante também é o HandTalk. O HandTalk, ele, além de traduzir o áudio e textos para a língua brasileira de sinais, se você tem imagens, textos digitados ou fotografados, você também consegue selecionar o que está escrito em português e o aplicativo ele faz a tradução para a língua brasileira de sinais. Ainda para a pessoa com deficiência auditiva e para ouvintes, né, para surdos e ouvintes, tem o dicionário online no site www.acessobrasil.org.br. Eu gosto bastante e continuo usando muito ainda esse dicionário para mostrar para as empresas, para as pessoas com quem eu converso, principalmente sobre a diferença da escrita, né, a estrutura da Libras e a estrutura do português. Porque muitas vezes as pessoas que não têm convívio com surdo, né, acham que eles não sabem escrever, que eles escrevem errados, e na verdade é que o primeiro idioma do surdo é a língua brasileira de sinais, não é o português. E a conjugação verbal de uma língua é completamente diferente do outro. E aqui nesse dicionário, além da gente aprender sobre configuração da mão, aprender a fazer o sinal direitinho, a gente sempre vai ter 2 exemplos, um escrito em Libras e outro em português. Então eu peguei a palavra trabalhar e coloquei, e aí aparece 2 exemplos. Em português ficaria: amanhã não terei folga, vou trabalhar. Em Libras ficaria: amanhã eu trabalhar não, eu folga. Então são ferramentas, são aplicativos, né, é a tecnologia que existe a favor desse processo de inclusão. Aqui são alguns exemplos voltados à pessoa com deficiência auditiva, voltada ao surdo e ao ouvinte, mas existem várias outras ferramentas para pessoas com outros tipos de deficiência e que também têm contribuído bastante para esse processo de inclusão. E é importante que as empresas saibam também que muitas dessas ferramentas são gratuitas, né, estão disponíveis, a empresa só precisa conhecer, pesquisar, verificar na região onde ela está inserida, se tem instituição, se tem pessoas que oferecem isso de forma mais acessível, porque sempre tem. Bom, gente, é isso. Eu quero agradecer imensamente, né, novamente pela oportunidade de falar aqui um pouquinho a respeito da empregabilidade da pessoa com deficiência. Eu espero que as informações tenham contribuído de alguma maneira e eu fico à disposição, não só eu, mas toda a equipe da Secretaria Estadual do Emprego, né? A sede do programa fica no centro de São Paulo, na Rua Boa Vista, número 170, no primeiro andar, bloco 4. O nosso telefone é o 11 3241 7172 ou também no 11 3241 7196. O e-mail do PADEF é padef, PADEF, @emprego.sp.gov.br. E quem quiser saber mais sobre os outros programas que existem na Secretaria Estadual do Emprego, né, tiver dúvidas sobre todo esse trabalho que é executado no estado de São Paulo, pode também entrar lá no nosso site www.emprego.sp.gov.br. A equipe técnica que auxilia nessa orientação, no atendimento na sede do PADEF, então vocês também podem falar lá com a Andréia, com a Beth, com a Carmen, com a Edna, com o Júlio ou com a Luana. Ou pode me mandar e-mail, eu fico à disposição, caso queira fazer alguma pergunta por e-mail, por telefone, enfim. Muito obrigado a todos e que a gente possa juntos, né, na medida do possível, ir construindo um país com igualdade de oportunidades e valorização da diversidade humana, porque é toda essa diversidade que faz a diferença e que traz frutos e que são frutos positivos, produtivos, mas a gente precisa dar oportunidade. Lembrar que as pessoas, todas as pessoas, né, com ou sem deficiência, precisam de algo muito, muito, muito igual, que é oportunidade. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigada e um ótimo congresso a todos. Tenho certeza que em todas as palestras, né, a gente sempre acaba absorvendo alguma coisa e eu conto muito
com a participação de cada um de vocês, para que sejam multiplicadores dessas boas práticas, multiplicadores dessas informações, porque é só assim, levando informação, que a gente vai conseguir ir mudando aos pouquinhos essa cultura, mudando um pouquinho a forma das pessoas enxergarem o cidadão com deficiência. Então, muitíssimo obrigada. Olá, bom, quero agradecer por ter ficado com a gente assim até o final, ter assistido tudo. Eu espero que esse conteúdo seja realmente importante para você, traga alguma mudança, alguma transformação, que essa é a nossa maior vontade, o nosso maior objetivo, que vocês consigam construir uma vida plena, que consigam ter a sua autonomia e consigam viver em sociedade da forma como vocês sempre sonharam, alcançando seus objetivos. Chegamos ao final de mais uma apresentação. Eu fico muito feliz que o congresso está sendo um sucesso, o pessoal está gostando bastante das palestras. Peço que você deixe, mais uma vez, que deixe aqui o seu comentário, que curta, que compartilhe, porque algumas palestras a gente vai reprisar, a gente vai deixar por 24 horas disponível para vocês. Então, se você tem um colega, tem alguém que você acha que vale a pena encaminhar, manda para ele o link que ele vai poder assistir. E mais uma vez eu quero falar para vocês do certificado. Vocês podem emitir o certificado, aqui embaixo do vídeo tem o link, basta clicar, você vai preencher o formulário necessário, efetuar o pagamento de uma taxa e você pode emitir o seu certificado digital, seja ele da palestra específica ou do congresso como um todo. Claro que para emitir o certificado do congresso como um todo, vocês terão que ter uma determinada participação. E aí ele só vai ser liberado ao final do evento, ok? Espero que todo mundo tenha gostado e vamos à próxima palestra. Tchau, tchau.